O pessoal do louvor cantou um hino bem conhecido, eu vou ler um texto bem conhecido, capítulo 11 de Mateus capítulo 11, verso 28. Eu vou fazer a leitura, vou lendo as frases, eu sei que vocês conhecem bem esse texto. Eu vou fazer a leitura das frases e vocês repetem, tá bem? Ou talvez vocês nem precisem ler, basta a gente dizer junto. Vamos tentar dizer junto? Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então tá bom, como ensaio foi ótimo. Agora vamos ler, vamos falar todos juntos de fato, todos juntos. Venham a mim, todos os que estão... É isso. Tem 3 coisas que eu quero falar sobre esse texto hoje, e que tem a ver com nossa vida, e que talvez tenha a ver com a sua vida, que entrou nesse templo, veio participar desse culto, está cantando, está orando, está junto conosco, mas sabe-se lá o que é que você traz no seu coração. Sabe que peso, sabe que ferida, sabe que angústia, sabe lá que ansiedade, sabe que memória ruim, sabe que tristeza, sabe lá que insegurança. Há coisas que habitam o nosso coração que muitas vezes só nós sabemos. Outras pessoas não sabem. Muitos passam por nós, nos cumprimentam, bom dia, boa tarde, boa noite. Tecem conosco alguma conversa, às vezes um pouco mais longa. Às vezes a gente está lá sorrindo, mas por dentro estamos destruídos, por dentro nós estamos feridos, por dentro nós estamos abatidos. Nós por dentro, às vezes, estamos bem diferentes do que estamos por fora. Ou às vezes estamos tão abatidos por dentro, tão feridos por dentro, que às vezes dá para ver também do lado de fora. Talvez alguém que nos conheça mais um pouco, chega perto da gente e diz, olha, eu estou notando que você hoje está triste, eu estou notando que você hoje está preocupado, eu estou notando que você hoje está angustiado. São pessoas que nos conhecem bem e que sabem ler nossas expressões faciais, sabem ler nosso olhar, sabem ler nossos gestos e captam isso no ar. E às vezes se oferecem ali para ajudar a gente. Bom, seja como for. Seja aquela angústia, aquela dor, aquela ferida tão grande que sai pelos poros, que a gente não consegue esconder, que qualquer um que nos conheça perceba isso. Seja uma dor que está bem lá dentro, que ninguém saiba, nem aqueles que são mais íntimos, e que só nós sabemos, e que está lá guardado no coração, aquela angústia, aquela tristeza, aquela insegurança, aquele medo, aquela lembrança ruim, aquela agonia. Bom, Jesus tinha um auditório que era assim. Tinha um auditório que também tinha lá os seus feridos, tinha lá os seus corações abatidos, tinha lá pessoas que carregavam consigo pesos, oprimidas por seus sentimentos. E como se não bastasse a opressão dos corações e a opressão dos sentimentos, Jesus fala isso num contexto em que ele está falando para pessoas que eram religiosas. Ele não está falando para nenhum ateu aqui. Ele não está falando para incrédulos, ele não está falando para ímpios, ele não está falando para pessoas que desconheciam qualquer coisa a respeito de Deus. Não, pelo contrário. Ele estava falando para pessoas que conheciam muito bem a Deus, as Escrituras, que tinham a sua religião. Mas que ao mesmo tempo, além do peso do coração, ainda carregavam o peso da sua religião. A sua religião que ficava sempre cobrando, a sua religião que ficava sempre exigindo,
a sua religião que colocava sobre eles ainda mais peso do que o peso que eles carregavam. Era aquela religião que se a pessoa ficava triste, é porque não tinha fé suficiente. Se a pessoa ficava abatida, é porque não estava fiel a Deus. Se a pessoa tinha tropeçado e tinha caído, é porque ela não cria o suficiente. Então, além da dor que a pessoa passava, além da angústia que a pessoa carregava, ela ainda sofria esse peso que a religião colocava sobre a pessoa. As cobranças que a religião fazia dela. E é para eles, então, que Jesus está dizendo isso. Palavras muito simples, palavras muito diretas, tão diretas e tão simples, que é exatamente assim que nós vamos refletir sobre essas palavras hoje. De maneira muito simples, de maneira muito direta, porque Jesus está falando para o meu coração, está falando para o seu coração, porque afinal de contas, todos nós, em algum momento da vida, estamos nos sentindo exatamente assim. Cansados, oprimidos, o peso da vida às vezes fica insuportável, às vezes nós estamos lidando com uma situação em família, no emprego, com relação à nossa saúde, que se torna um peso, que se torna uma opressão, que se torna algo muitas vezes insuportável de carregar. E é a esses que Jesus está falando. Quem aqui desse auditório nunca experimentou momentos assim, com certeza vai experimentar. Porque todos nós passamos momentos de opressão, de angústia, de peso, de fardo. Jesus está falando para quem carrega fardos, para quem está carregando pesos. E é aqui que a gente encontra, como eu disse, 3 coisas a respeito das palavras de Jesus, para as quais eu peço a sua atenção. Preste atenção na abrangência dessa palavra de Jesus. Ele fala a todos que. Venham todos que estão se sentindo oprimidos, estão se sentindo carregando um fardo. Não há nomes aqui, não há especificações, não há qualificações. A palavra é abrangente, quer dizer, serve para todo mundo, todos que, qualquer um que. Aquele que se sente carregando um peso, é para ele que Jesus está falando. Aquele que se sente carregando um fardo, é para ele que Jesus está falando. Pode ser uma pessoa de muita fé, que esteja na igreja há muito tempo, que esteja servindo a Deus, que seja usado por Deus para abençoar outras pessoas. Quantas pessoas usadas por Deus para abençoar outros carregam pesos enormes? Ou pode ser para alguém que nunca entrou numa igreja, que não é usado nada por Deus, que nem acredita muito em Deus, nem pensa muito nessas coisas, mas sabe que está carregando um peso. Jesus aqui não faz divisor de águas. Jesus aqui não cria fronteiras. Jesus aqui não estabelece territórios. Todos que. A palavra de Jesus é sempre abrangente. O versículo que você mais conhece na Bíblia, ele fala que Deus amou o mundo. E a palavra grega que é traduzida como mundo é a palavra cosmos, que se refere ao planeta Terra e a tudo mais que forma o cosmos. Isso quer dizer o seguinte: se você acredita que existe ET, ou que existe alienígena em outros planetas, o que o versículo está dizendo é que Deus amou o cosmos. Se existir, até eles são amados por Deus. É abrangente. Jesus é inclusivo. Jesus é acolhedor.
A palavra de Deus é sempre abrangente. Olha só como acontecia. Falava com a samaritana, que era mulher. Ninguém falava com mulheres na rua, ninguém falava com mulheres na rua. Havia um preceito entre os judeus, que era esse: mulher não fala na rua, mulher só fala em casa, e em casa só fala quando é perguntada por seu marido. É lá que ela fala. E além de ser mulher, e ninguém falar com ela na rua, ela era samaritana. Judeu não gostava de samaritano, porque o samaritano era o mestiço. O samaritano tinha sido o israelita que tinha se misturado com outras nações. Aí veio o samaritano. Era casamento com estrangeiro, mistura de sangue. Então não gostava de samaritano. Samaritano é mestiço. Samaritano é sangue impuro. Samaritano é sangue misturado. Não falavam com samaritanos. Aí, um belo dia, os discípulos estão chegando perto de um poço ali e estão vendo justamente Jesus falando com uma mulher samaritana. Jesus aceita fazer a refeição na casa de Zaqueu. Zaqueu era um judeu que cobrava impostos de outros judeus para os romanos. Era totalmente marginalizado, totalmente mal visto. Ninguém gosta de cobrador. Quando o cobrador chega, toca a campainha, você sabe que está cobrando alguma coisa, você não gosta de cobrador. Ninguém gosta de cobrador. Muito menos um cobrador que cobrava impostos dos judeus para mandar para os romanos. Um traidor da pátria. Então Zaqueu era isso. Totalmente marginalizado. E Jesus aceita ir comer na casa dele, participar da refeição com ele. Participar da refeição era sentar na mesa, significava ter comunhão com aquelas pessoas. Estavam uma vez reunidos na casa de um fariseu, todo cheio de não me toques. Aí entra uma mulher, com uma fama muito ruim entre as pessoas ali, muito ruim. Essa mulher se encaminha até Jesus e começa a ungir Jesus. Os pés de Jesus, lavando, perfumando, o pessoal olhando aquilo, estranhando demais aquela cena, achando aquilo muito esquisito. É que Jesus está dando intimidade para essa mulher e essa mulher lavando os pés dele. Mas Jesus era assim, ele não estabelecia territórios. Por isso que ele está dizendo, todos que tem fardo, tem um peso, todos que. É com eles que Jesus está falando. Então considere a abrangência dessa palavra. É para todos. Para mim, para você, para os religiosos, para os não religiosos. Todo mundo tem seus fardos. Todo mundo tem suas cargas. Jesus está falando com quem tem fardos. Considere também a exigência dessa palavra. A abrangência, todos que. A exigência, venham. Venham a mim todos que. A palavra tem uma abrangência para todos, mas tem uma exigência, venham. Eu só posso tirar seu fardo se você vier. Eu só posso tirar seu peso se você crer. A palavra é para um movimento. Vir é um movimento, o movimento da fé. O movimento de ir a Cristo, e muitos foram a Ele. Muitos chegaram a Jesus com seus fardos, com seus pesos, foram a Ele, chamaram por Ele. Jesus os parava, os ouvia. Houve uma mulher que uma vez tocou nele, porque estava gravemente enferma. E ela pensou, se eu apenas tocar nele, ele vai me abençoar. E Jesus sentiu. Sentiu que alguém tocava, parou na hora. Foi atendê-la. Mas ela foi até ele. Foi até ele o cego de Jericó, que não podia andar por si mesmo, mas berrava, berrava, berrava. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que alguém o levasse até Jesus.
Foi a ele um grupo de crianças que não podiam chegar a ele, estavam até atrapalhando, e Jesus diz: não, deixem vir a mim as crianças. Foi a ele um pai desesperado, porque a filha estava enferma, foi a ele, e pediu que ele curasse sua filha. Foi a ele o servo de um centurião romano, de um soldado romano, de um oficial romano, que mandou que chamassem Jesus Cristo para que curasse seu servo. Iam a ele, venham a mim. É o ato de crer, é o ato de ir a Jesus, é o ato de segui-lo, é o ato de querer segui-lo. Então essa é uma exigência. Deus não tira fardos de quem não reconhece que tem fardos. Vir a mim significa: reconheça que tem fardo e venha crendo. Reconheça que tem um peso e venha crendo, venha com fé, venha com seu peso, mas venha. Essa voluntariedade, ir voluntariamente, ir não porque me obrigam, mas porque eu quero seguir Jesus, eu quero crer nele, eu confio nele, eu quero obedecê-lo, eu quero ser seu discípulo. Venham a mim. Então é um convite que tem uma exigência. O dom que Deus nos dá, o presente que Deus nos dá, a dádiva que Deus nos dá, chega a nós a partir do momento em que resolvemos crer, em que agimos com fé, em que vamos a Ele. O nosso coração se quebranta e o nosso coração fica contrito. E nós dizemos a Ele: eu tenho um peso, eu tenho um fardo, venham a mim. Ele não invade. Por isso o livro do Apocalipse diz lá: eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Essa maçaneta da minha vida, ela está só para o lado de dentro. Sou eu que abro para que Cristo entre, sou eu que vou até Ele, sou eu que creio. E Deus precisa ver isso nos nossos corações. Ele precisa ver que estamos crendo, Ele precisa ver que queremos, Ele precisa ver que tomamos a iniciativa. Ele precisa ver que vamos até Ele. Porque Ele já veio até nós. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, eu vim até vocês, eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso que fazia com que o que Jesus pregava e o Evangelho fosse diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões são os homens buscando Deus, o judaísmo inclusive, oferecendo sacrifícios a Deus, buscando o perdão de Deus, buscando a misericórdia de Deus. E o Evangelho é justamente o contrário. O Evangelho é uma notícia boa e nova, é uma novidade, é uma coisa inédita, porque é Deus vindo em direção ao homem. É se encarnando, é se tornando um de nós. É como o apóstolo Paulo diz em Filipenses: e ele deixou o seu trono e se tornou um de nós, e foi submetido à humilhação, à dor e até à morte. Ele veio por nossa causa, e a palavra se fez carne e veio até nós. Então agora ele está dizendo: eu vim. Eu já vim, agora vocês venham. Aceitem essa minha vinda e aceitem o fato de que eu vim por causa de vocês. Lá na casa de Zaqueu, Jesus Cristo tinha dito: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Não são as pessoas buscando a Deus que nós temos no Evangelho, é Deus buscando as pessoas. E agora ele está dizendo: venham a mim, eu estou aqui, eu vim. Eu vim por causa de vocês, eu vim para buscar vocês, eu vim por amor a vocês, eu estou aqui. Então venham. Então esse convite tem uma abrangência: todos que, se refere a todas as pessoas, independente de quem sejam. Esse convite tem uma exigência: venham a mim. É preciso que haja fé, é preciso que haja iniciativa, é preciso que nós nos aproximemos desse que veio. E a terceira coisa que nós devemos considerar nesse texto é a consequência.
por causa da sua abrangência, é para todos, e por causa da sua exigência, venham, a consequência é natural, a consequência é: e eu vou dar descanso a vocês, e eu vou aliviar vocês, e eu darei alívio a vocês. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu darei alívio a vocês. Essa é a consequência. Então, há o conceito da abrangência nesse convite, é para todos. Há o conceito da exigência, é para aqueles que creem e vêm. E há a consequência, agora que é para você e que você se conscientizou que é para você, e agora que você resolveu crer e veio, agora está aí a consequência, o resultado. Eu darei alívio a vocês. Para aquelas pessoas que ouviam isso, era uma novidade muito grande, porque os líderes religiosos só pediam os sacrifícios das pessoas, pediam a fidelidade das pessoas, pediam que as pessoas fossem ao templo de Jerusalém, pediam que as pessoas se submetessem àqueles ritos religiosos, pediam que as pessoas obedecessem os sacerdotes em tudo que eles pediam. Pediam. E Jesus Cristo está aqui oferecendo, dizendo: eu não vou pedir nada a vocês, venham, eu vou aliviar vocês. Eu vim dar, eu vim ofertar. Graça de Deus é exatamente isso. Deus vem para ofertar. Graça é dádiva, graça é presente. Graça é um dom. E o que Jesus Cristo veio fazer foi justamente trazer aquilo que todos aqueles que carregam fardos precisam. A sua leveza, o seu alívio, a sua serenidade, a sua paz. É uma troca que Jesus está propondo. Ele diz: vocês me dão o peso de vocês e eu dou a vocês a minha paz. Então é um texto muito simples, muito simples. Aliás, o Evangelho é muito simples. A gente é que complica bastante, mas o Evangelho é muito simples. Deus veio com graça em Cristo. Ele está dizendo isso. Aqueles que vêm a mim, qualquer um que vier a mim, eu darei alívio. Se tem um fardo, se tem um peso, e quer trocar esse peso, e quer trocar esse fardo, eu darei. Agora, é claro que a gente precisa fazer ainda uma observação importante. Em nenhum momento, Jesus Cristo disse que a partir daí, a vida será fácil, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, em nenhum momento. O que ele está dizendo é que a vida, apesar de ser luta, de ter dificuldades, de ter provações, de ter adversidades, nunca mais atravessaremos essas coisas sem que sintamos dentro de nós essa paz que Jesus Cristo trouxe. Todas as vezes que nós tivermos de enfrentar alguma adversidade, alguma provação, alguma aflição na vida, nós vamos atravessar isso, só que agora sem a angústia, sem o peso, sem o fardo, vamos atravessar com a leveza do Senhor. Vamos atravessar com a paz do Senhor. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar você. Talvez você esteja cansado hoje de muita coisa. Está cansado de tentar vencer uma situação que você não consegue. Um vício que não consegue. Uma prisão que não consegue. Uma opressão que não consegue. Um conflito que não consegue vencer. Uma lembrança ruim que não consegue superar. Um passado do qual você não consegue se livrar. Cansado. Talvez você esteja cansado
de ser sempre o único a ser honesto, o único a querer ser íntegro, enquanto ao seu redor tanta gente faz tudo de errado e se dá bem. E você que quer ser íntegro e quer ser honesto, enfrenta tantas dificuldades, talvez você esteja cansado disso. Talvez você esteja cansado de ser julgado pelas pessoas, cansado dos fardos e dos pesos que as pessoas colocam sobre você. Talvez você esteja cansado da luta. Lute tanto, tenha tantas lutas, tantas batalhas, você sendo sugado pela vida. E talvez você esteja cansado. Talvez você esteja cansado de lutar por um relacionamento, sozinho lutando por aquilo. Sozinho lutando para salvar um casamento, sozinho lutando para salvar o seu relacionamento com um filho, com um pai, com uma mãe. Sozinho querendo salvar um relacionamento familiar, cansado de tentar sozinho lutar para salvar isso. Tantas coisas fazem a gente ficar cansado e tantas coisas fazem com que a gente se sinta oprimido. E Jesus então fala conosco e diz: eu vim para isso, para que você venha a mim, todos vocês venham a mim. E eu vou dar alívio a vocês. Eu vou dar a condição de vocês se sentirem em paz. De vocês terem essa paz interior. Aquela passagem em que Jesus Cristo acalma a tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos, estava dormindo, aí começa uma borrasca, uma tempestade, ventos, ondas. E os discípulos acordam Jesus, ele diz primeiro aos discípulos: por que vocês estão com medo? Eu não estou aqui com vocês? E aí ele diz aos ventos e às ondas: parem. E se faz paz. Essa experiência de Jesus acalmar as tempestades acontece muito mais dentro da gente. Para a gente enfrentar as tempestades de fora, a gente precisa ter apaziguado as tempestades de dentro. Porque às vezes a tempestade de fora continua. Às vezes a tempestade de fora não acaba quando a gente pensa que ela vai acabar, ainda continua. Mas pelo menos a gente enfrenta essas tempestades de fora com a bonança de dentro. E essas tempestades de dentro é que são importantes que Jesus acabe. Porque não adianta nada ter paz do lado de fora se dentro de você tem uma tempestade enorme. Então Jesus acalma a tempestade dentro da gente, para que a gente possa vencer melhor as tempestades fora da gente. A gente com tempestade dentro da gente, nenhuma bonança resolve. Pode estar tudo pacífico ao nosso redor, mas se dentro a gente está com fardo, com peso, conflitante, angustiado, a tempestade estourando dentro da gente, não adianta nada estar tudo bem do lado de fora. Dentro a gente está muito ruim. Dentro a gente está confuso. Dentro a gente está aflito. Mas se é ao contrário, se a tempestade é grande do lado de fora, mas dentro eu estou em paz, dentro eu estou segurando a mão de Cristo, dentro eu tenho a certeza de que no meu barco o Senhor Jesus está, aí não tem tempestade que me pare. É disso que Jesus está falando quando ele diz: eu vou dar alívio a vocês, eu vou dar paz a vocês. Não está prometendo dias sempre fáceis, onde tudo dá certo. O que ele está prometendo é que está com a gente e por dentro a nossa tempestade está acalmada, sossegada, pacificada. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. É abrangente, porque se refere a todos. Há uma exigência, porque pede que creiamos e possamos ir a Ele. E há uma consequência, que é a paz que Ele nos dá. É o alívio que Ele nos dá. É nos livrar dos pesos e fardos
que angustiam o nosso coração. Isso é evangelho, isso é boa nova, isso é mensagem de Jesus para a gente. Eu queria orar por você. Então curve a sua cabeça e eu queria que nós pudéssemos sossegar os nossos corações em Jesus. Eu não sei com que fardos, com que pesos, com que aflições, com que angústias, com que tempestades você entrou aqui. Mas eu quero orar por você agora. Seja qual for esse fardo, ele dá alívio, seja qual for a tempestade, ele acalma. É só vir e crer. É para todos, para mim, para você, para qualquer um. E o resultado é essa paz que levamos dentro de nós. Qual é o seu fardo? Qual é o seu peso? Qual é a tempestade? Eu não sei, mas eu sei que Jesus pode dar alívio e acalmar a tempestade. Eu quero orar por você. Se você nessa noite tem um fardo que quer entregar para Jesus, tem uma tempestade que quer que Jesus acalme, tem uma aflição que quer enfrentar e vencer segurando na mão de Cristo, eu quero orar por você agora. Fique em pé aí no lugar onde você está e nós vamos juntos ao Senhor. Seja qual for o seu fardo, seja qual for o seu peso, Ele acalma, Ele alivia, Ele atenua, Ele dá paz. Isso. Você que sabe disso, é entre você e Deus. Você sabe bem qual é seu peso, você sabe bem qual é a sua aflição, você sabe bem qual é a sua tempestade. Mas você sabe bem também na mão de quem você pode segurar. É nessa mão que nós vamos segurar juntos. Senhor querido, aqui estão aqueles que não só se levantam diante de Ti, mas estão com seus corações confiados no Teu amor e na Tua graça. Estão passando momentos de fardo, de peso, de angústia, de aflição, de insegurança, de medo, de dúvida, de adversidades, de provações. São aqueles que precisam sentir a Tua forte mão segurando suas mãos. São aqueles que precisam da Tua graça derramada sobre suas vidas. São aqueles que precisam ficar em pé, firmados na rocha que Tu és. Por isso, Senhor, eu te peço, seja qual for aquilo que oprime, que angustia, que dá medo e insegurança, que abate aqueles que estão aqui hoje precisando do Teu amor e da Tua graça, que saiam daqui esta noite, segurando na Tua mão e com seus corações plenamente pacificados. O que Tu disseste há 2000 anos atrás, para aquelas ondas e para aqueles ventos, nós queremos ouvir Tu dizeres agora de novo: sosseguem, acalmem, eu dou a minha paz a vocês. E que saiamos daqui com a Tua paz em nossos corações. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.